Tudo bem, gente? Meu nome é Guilherme Giorelli, sou médico nutrólogo, médico do esporte, sou coordenador da pós-graduação de nutrologia do Hospital Israelita Albert Einstein e da Nutrology Academy, e o objetivo do programa é ter um papo sobre obesidade. Então não é uma conversa, não é uma consulta, não é uma discussão, é um papo leve e para isso a gente trouxe personalidades, pessoas que a gente admira, para aprender com elas e para conversar. Nosso convidado de hoje, então, é roteirista, humorista, ator e apresentador. Todo mundo conhece ele. Leandro Hassum, muito obrigado por estar aqui com a gente. Imagina, doutor, é um prazer estar aqui, um prazer mais uma vez estar podendo, com a minha experiência, ajudar outras pessoas que estão buscando o tratamento para a obesidade. É um prazer. Obrigado pelo convite. Então, a gente de fato agradece. Queria fazer várias perguntas, mas você também pergunta para mim na hora que você quiser, para ser uma também conversa mesmo. E queria fazer uma pergunta que eu acho que é significativa para mostrar para as pessoas sobre o que a gente vai falar. Então, obesidade é doença? Sim, uma doença crônica, né? E desde 2013 que essa doença crônica foi agora, realmente é considerada uma doença crônica já, ela por si só já é uma comorbidade, né? E durante esse período de pandemia que nós estamos vivendo, estamos saindo, espero estar saindo desse momento de pandemia, foi mais do que comprovado de que realmente a obesidade já é um fator de risco por si só. E eu sou muito feliz e tenho um alívio muito grande de me tratar, né? Constantemente estar tratando essa minha doença para que eu possa, apesar de estar vacinado, apesar de tudo isso, cada vez mais ter segurança com a minha saúde, segurança com o meu modo de vida, né? Isso é que eu acho que é mais importante, doutor. Eu acho que essa sua primeira resposta foi uma aula. Você tocou em vários pontos que eu queria aprofundar aqui. Mas o primeiro é que você foi muito preciso quando eu te perguntei se obesidade é uma doença. E eu posso te comprovar, cientificamente, que se eu perguntasse isso para todos os médicos, não seriam todos que teriam essa sua precisão. Existe uma pesquisa que chama Action-EO, que avaliou profissionais de saúde, se eles sabiam que a obesidade era uma doença, e perguntou para pacientes com obesidade se eles sabiam que a obesidade era uma doença. E a gente não tem essa resposta com tanta firmeza assim. Então eu queria te perguntar quando que você descobriu que a obesidade é uma doença e se quando você ouviu isso, você aceitou, você ficou com dúvidas assim. Olha, Guilherme, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que para mim foi mais libertador do que qualquer coisa de ficar chateado. Porque eu operei em 2014. Aliás, dia 1º de novembro, né, eu faço 7 anos que eu sou um bariátrico. Eu tenho os grampos no meu estômago, como dizem alguns bariátricos que me encontram, assim, meus irmãos de grampo, né? Então, para mim foi libertador, porque durante muito tempo eu tentei todos os tipos de... Eu vou chamar de dieta, que é um termo que eu não gosto de falar, né? Hoje em dia eu estou aqui com um nutrólogo, então a melhor forma da gente falar é a reeducação alimentar. Ai, tá, Leandro, é muito mais fácil você falar agora que você cortou seu estômago sobre reeducação alimentar. Só que assim, a operação, como a gente estava até conversando um pouco antes desse papo começar, a reeducação alimentar, na verdade, não quer dizer que você vai virar um cara que você vai parar de comer tudo, não. Você só vai compensar. Eu operei para que fosse um estímulo para que eu pudesse começar isso, porque eu estava na obesidade mórbida pesando 150 quilos. Então, quando eu fiquei sabendo que a obesidade era uma doença, pelo contrário, em vez de eu pensar que, tipo assim, nossa, o cara está dizendo que eu tenho uma doença, foi um alívio, porque eu me senti mais à vontade para tratar a minha doença. E foi o cirurgião que te contou ou outros médicos tinham te falado já? Foi o meu médico que me falou. Que foi o que te operou? Foi o médico que me operou, doutor Cid Pitombo, um grande beijo, amo de paixão. Foi o meu grande irmão e amigo André Marques, que foi o mesmo médico que nos operou, que ele me levou no doutor Cid para que eu tivesse uma consulta com ele, e através dessa consulta, depois de eu ter passado por vários profissionais, que assim como você, doutor Guilherme, falou, falava assim, vamos cortar essa gordura aí, né? Vamos cortar o sorvete, vamos cortar o doce, parecendo que era eu que fazia propositalmente, que para mim era só um desleixo, para mim que eu era um cara preguiçoso, eu era um cara relaxado, e por isso que eu estava gordo, quando na verdade eu possuo uma doença, como quem tem uma diabetes, como quem tem um colesterol alto, como quem tem um problema de hipertensão. Nós temos uma doença e ninguém chega para uma pessoa que tem hipertensão e fala assim, sem vergonha você, hein? Não, as pessoas falam, tem esse remédio aqui que você vai tomar e você vai controlar. Acho perfeito. Acho que o que você falou, muitas pessoas não têm essa clareza, porque a maior parte dos médicos, hoje no Brasil e do mundo, não aprenderam na faculdade que a obesidade era uma doença. Sim. Então, a pessoa tem que continuar se atualizando para aprender isso. Então, tem muito estigma.
Então, você operou há 7 anos. 7 anos. Quanto tempo demorou entre você aprender que a obesidade era uma cirurgia e ser operado? Assim? Aprender que a obesidade é uma doença, né? Desculpa, aprender... Não, imagina. Durou um tempo, porque assim, logo que eu decidi, quando eu decidi, que foi em junho, julho, vamos dizer assim, época da Copa do Mundo, até de 2018, não, 2014, tô louco, época da Copa de 2014, eu ali comecei a ir para o médico e tudo mais, e ali começou a se falar sobre essa coisa. E depois que eu operei, antes de operar, eu falava assim, gente, vou operar. As pessoas me falavam, não faz isso não, você está tão bonito assim, olha, você vai emagrecer, você vai perder a graça. E pessoas que queriam o seu bem, né? Não eram pessoas que queriam sacaneando. Meu mal. Eu vou te falar, eu tenho até parentes que são médicos e que eu fui lá fazer risco cirúrgico num desses meus médicos, que é meu parente, falou assim, tem certeza que você vai fazer? Porque muitas pessoas que operam voltam a engordar. Muitas pessoas que fazem essa cirurgia não se reconhecem no espelho. Muitas pessoas que fazem essa cirurgia ficam com problema na vesícula e tudo mais. E aí, logicamente, uma pessoa leiga, que eu vivo de piada, eu não vivo de entender o que é saúde. Porém, eu estava lidando com a minha saúde, né, doutor? Então, eu resolvi pesquisar e entender. E junto com a cirurgia, junto com essa decisão que era muito firme na minha cabeça, com a ajuda do meu médico, com a ajuda do André Marques e de outras pessoas que já tinham feito, e algumas pessoas que eu fui perguntando, e alguns grupos. Aliás, isso é importante falar. Existem muitos grupos nas redes sociais, seja Facebook, Instagram, Twitter, que são de pessoas que fizeram a cirurgia ou que fizeram a reeducação alimentar ou um tratamento e que conseguiram hoje são tratados da obesidade, que podem te ajudar a tirar dúvidas também. Então é importante, logicamente, você procurar pessoas sérias que vão falar sobre esse assunto de forma muito séria. Existem muitas formas de controlar a doença, né? Sem dúvida. E que assim, não é uma disputa, ou é a cirurgia, ou a alimentação. Elas se associam para ajustar perfis diferentes de pessoa, né? Doutor Guilherme, eu sou um nutrólogo, então a gente está conversando aqui, você não tem uma fórmula mágica, mas você tem vários pacientes, que a cada paciente você vai diagnosticar e tratar de uma forma que tem a ver com o modo de vida daquele paciente. Eu acho isso fundamental e acho inteligentíssimo. Chegou um momento em que o meu metabolismo estava muito devagar, eu já tinha feito todas as dietas, que era da lua, do sol, da fruta. Todo mundo te indicava. Cada profissional que eu ia me indicava uma coisa, cada pessoa que emagreceu me falava uma coisa. Eu cortei só a Coca-Cola e o pão. Aí você corta a Coca-Cola e o pão e continua engordando. Não é simples assim. Uma diferença que eu gostaria de falar, e você me corrija se eu estiver errado, doutor, uma diferença é uma pessoa que, por exemplo, agora 2 anos que a gente está vivendo essa pandemia, pessoas ficaram em casa, trabalhando em home office ou ansiedade e com isso engordaram. Isso não necessariamente significa que essa pessoa ela está sofrendo da doença da obesidade. Não, ela está num sobrepeso, ela parou de praticar exercício físico porque ela está sem cabeça para isso. Isso não quer dizer que essa pessoa sofra da doença da obesidade. A doença ela não é sim ou não, né? A doença ela tem variedades, leve, Camadas. Moderada, grave, sobrepeso. Sobrepeso. E acho que você tocou num ponto muito importante, que é essa questão da individualização, e que as pessoas tendem a achar isso, né? Faz essa dieta aqui, faz isso aqui, corta Tira só o isso. glúten. Pois é. Sim, exatamente. E eu tenho uma frase que eu gosto de falar muito, que é aquela frase, você é o que você come, é a maior mentira que já inventaram. Sem dúvida. Porque se eu comer a mesma coisa que você, o resultado é completamente diferente. Claro. Se você comer o que você comia há 10 anos atrás, independente de ter feito a cirurgia ou não, o resultado é completamente diferente, né? Exato, e as pessoas não sabem que a gente engorda, continua engordando. Então a gente tem que entender o que come, obviamente, mas o que o organismo faz a partir do que come. E aí eu acho que entra no que você falou. Então, o que é o organismo? O organismo é a soma de quem é o seu pai e sua mãe, isso não dá para mudar mais. Não tem como mudar. Mas dá para mudar a intensidade do exercício, o nível de ansiedade, a qualidade do sono, se tem alguma alteração laboratorial. E todas essas pequenos pedacinhos se juntam num quebra-cabeça que, em última análise, podem fazer a mesma dieta, o mesmo exercício e a mesma medicação terem mais ou menos sucesso ou fracasso. Funcionar mais ou menos. Que não depende da tua força de vontade. Não necessariamente. E me corrija, eu vou te fazer uma pergunta agora, doutor Guilherme. Por exemplo, é mais difícil para a mulher emagrecer do que para o homem, não é? Por fatores hormonais, por conta até do período de menstruação, por tudo isso. Eu falei isso porque eu sou casado há 23 anos, indo para o 24º ano, e minha mulher fica naquela briga dos 3 quilos, que eu quero perder 3 quilos. Só 3 quilos. Perder não, outra coisa que eu entendi. Eliminar. Quando você perde, você acha. Então, nunca perca, elimine os quilos. E outra coisa, não adianta perder qualquer peso.
Porque o peso pode vir da gordura, pode vir do músculo, pode vir até do osso, quando a pessoa faz dieta maluca, né? Exato, exatamente. Isso é uma outra coisa que eu aprendi, estou aprendendo, né? Vou dizer que eu aprendi, eu estou aprendendo e cada dia eu aprendo mais. Não, mas ó, eu vou continuar perguntando, mas eu queria parar agora para fazer um elogio a você. Eu tenho visto você participando de vários podcasts e eu não sei se você tem a noção de que você já virou um agente de saúde, assim. Que bom. Porque você fala com muita propriedade e você ajuda a gente a romper bolhas. Então, na medicina, a gente nunca trabalha sozinho, a gente trabalha com outros profissionais de saúde. E a pior coisa que tem é ter um outro profissional que fala uma coisa contrária a você porque não está atualizado. E os outros profissionais de outras áreas ajudam muito quando agregam com informação de qualidade sobre uma doença séria, como você falou. Então, seríssimo. Eu queria logo de agora já agradecer por tudo que você tem feito pelos pacientes com obesidade. Porque, de verdade, eu sei que é difícil você se expor e continuar falando sobre isso. Você já falou, são 7 anos de cirurgia e você sempre fala, isso é muito importante. Várias etapas, né? E várias etapas que a gente vai passando. Eu me lembro que quando eu cheguei no limite da minha perda de peso, eu cheguei a 85 quilos, foram os 65 quilos que eu perdi. De 150, eu fui a 85 quilos. E eu olhei no espelho e eu não reparava essa coisa tão forte, desse meu emagrecimento. Quando lançou um filme meu, isso estou falando de 2017, lançou um filme meu que eu tinha filmado em 2016, por aí, eu olhei e falei, nossa, eu estou muito magro. Aquela imagem não estava, mas era estava me incomodando, não é porque eu não me reconhecia, eu me reconhecia, meu humor estava ali, estava tudo meu ali, só que eu falei assim, eu não quero ficar com 85. Eu fui para 95, onde eu fico ali naquela faixa de 95 a 98, quando faz uma viagem, e volto meus 95, pratico exercício físico diariamente, mas é esse entendimento do que é o meu corpo, porque isso é uma outra coisa, doutor Guilherme, que eu gosto sempre de falar, e que as pessoas confundem muito. Emagrecimento com procedimento estético. Uma coisa não está nada ligada à outra. Não necessariamente você vai emagrecer e você vai ficar lindo, Cauã Raymond. O lindo, quando eu falo, é o lindo de Instagram, sabe? Porque até o Cauã Raymond deve querer perder 2 quilos, acha a unha dele feia, acha o cabelo dele que não é legal, o olho as expectativas de cada um são referências, né? São totalmente diferentes. Mas como você se coloca diante disso? Eu falei assim, não, esses 85 eu não quero, não. Então, sim. Aí, poxa, eu fiquei com uns sulcos aqui muito aprofundados, fiz um preenchimento, aí comecei a praticar exercícios mais fortes. Por quê? Porque eu quis ganhar massa muscular. Porque é isso, eu ganhei parte desse meu peso, aliás, a maioria dele, não é de gordura ruim, é de massa boa. Esse é um assunto que a gente tem que sempre aprofundar, porque as pessoas falam sempre, inclusive as diretrizes médicas, como sucesso terapêutico da própria cirurgia e medicamentoso, a perda de peso. O tal do IMC, né? IMC, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Não necessariamente, né? Isso assim, ainda é a melhor ferramenta para a população, ou seja, epidemiologia, mas a gente tem que falar sobre composição corporal, porque é isso que você falou. Muitas vezes a cirurgia bariátrica é um processo difícil do paciente passar e que leva ele a ter grandes dificuldades alimentares, principalmente no começo. E aí a pessoa tende, às vezes, a comer menos do que o necessário para manter a saúde. E o medo, né? Quando você sobe na balança, isso é uma coisa que eu gosto de falar também, que assim, ver a balança voltar a subir é um trauma enorme para uma pessoa que emagreceu. Mas preste atenção como a sua balança está subindo. Não necessariamente a sua balança está subindo de uma coisa negativa. Às vezes ela está subindo por uma massa boa. Perfeito. Por uma coisa bacana. Você está pegando músculo, você está ganhando músculo, você está fortalecendo a sua musculatura. Eu até uso um exemplo meio bobo, mas que é uma grande verdade. Quando eu tinha 150 quilos e eu emagreci, os meus músculos estavam acostumados com aquele violão afinado. Daquele jeito. Era aquele violoncelo. De repente eu virei um cavaquinho. Eu preciso apertar as cordas. E o que é esse apertar as cordas? É fazer um exercício físico, buscar uma reposição de vitaminas, tomar minha vitamina D. Estou aqui fazendo propaganda de vitamina, mas não é isso. Não, mas é exatamente isso. É outro corpo, se for cientificamente, outra distribuição de volume sanguíneo. Exatamente, é outra postura. Eu costumo dizer, e é muito doido isso, doutor Guilherme, que eu comecei a sentir dor no meu corpo depois que eu emagreci. E quem está em casa e quem é bariátrico vai entender, e mulheres que já tiveram filhos vão entender também. A gente muda o nosso centro de gravidade. Então, eu, como um cara bem gordo, eu jogava meu corpo para trás. Conforme você vai emagrecendo,
Você vai para sabe, um ponto de equilíbrio seu lá, uma postura corporal que não é a sua. E aí o seu corpo começa a estranhar. Aquilo que era para trás, a coluna, você começa a esticar, você sente uma dor de uma pessoa que não está acostumada com aquela posição. Cruzar a perna para mim. Eu não conseguia fazer esse cruzar de perna que eu estou fazendo agora. Então, depois de emagrecer, eu comecei a sentir dor aqui, na panturrilha, porque o meu osso encostava na panturrilha. São dores que você não acredita. Você fala assim, por que eu estou sentindo dor aqui? Por que eu não... Isso é por causa da bariátrica. Não, não é por causa da bariátrica, é por causa dos seus hábitos que vão mudando. Então, é um período de adaptação em que eu sigo adaptando, eu sigo aprendendo. Assim como eu sigo aprendendo a me reconhecer. Eu falei isso até num dos podcasts, você deve ter visto. Eu falei, às vezes as pessoas vêm com uma camisa de um figurino e me entregam, toma, ração. Eu falo, tá louco, isso não cabe em mim. Eu boto e fica grande. Porque é outro trabalho, é um acompanhamento não só de um nutrólogo competente, mas assim, um bom psicólogo. É um acompanhamento transdisciplinar, né? Um personal trainer que vai te entender de uma forma que fala assim, você não quer virar um lutador de MMA e nem um fisiculturista, você só quer que seu corpo funcione para as suas habilidades. Eu falei assim, eu preciso de um corpo funcional. Logo que eu emagreci, desculpa, eu falo pra caramba, tá? Não, você está falando ótimo. Joga uma garrafa que eu calo a boca. Logo que eu emagreci, eu comecei a frequentar a academia para poder melhorar essa minha postura, afinar esse cavaquinho. Antes você ia à academia, não? Não, mas eu sempre fui um cara, o meu sonho era surfar, eu nunca tinha conseguido porque eu não tinha força para me levantar numa prancha. A primeira vez que eu consegui ficar em pé numa prancha, eu chorei como uma criança de 14 anos. Que eu via meus amigos de 14 anos surfar e eu não conseguia. Mas aí quando eu entrei na academia, você que é um educador físico, você que trabalha nessa parte, entenda seu paciente. A primeira coisa que você tem que pensar quando você recebe um paciente que é bariátrico ou que está saindo do sedentarismo, ele não quer virar um lutador de MMA e muito menos um fisiculturista, ele quer apenas afinar o cavaquinho dele. Mas, muitas vezes, esse profissional, se não é um profissional que já tenha certeza do seu trabalho, ele quer fazer o nome em cima de você. E eu falava assim, olha só, deixa eu falar uma coisa, eu não posso ficar com dor no meu corpo. Eu não posso ser um cara que amanhã estou febril na cama porque eu estou com os meus músculos todos inflamados, porque eu preciso trabalhar, eu trabalho com o meu físico. Eu não posso virar um troglodita porque isso vai me limitar artisticamente. Desculpa quem é fisiculturista, é um troglodita que eu digo no meu caso. Você fisiculturista vive disso, é outra coisa, nós estamos falando de outra coisa. Mas, então assim, entenda o seu paciente, o seu cliente, entenda o que ele precisa. Ouça, né? Ouça ele. Mas era difícil. Eu vou te falar que eu passei por uns 4 ou 5 antes de achar um grande, que é o Wallace, meu amigo, te mando um beijo, que entendeu que falou assim, não, Rassum, você quer só ter o teu físico forte, fortalecido, tua musculatura fortalecida para aguentar esse seu corpo que não é pequeno. 95 não é pouco. Pois é. Não, você falou de vários pontos, assim, acho que o principal é que a cirurgia não é o fim, né? A cirurgia é mais um passo de um tratamento e que você tem que continuar reaprendendo e os novos aprendizados, as novas dificuldades. E como tudo na vida, né? Você vai aprendendo... Vai errando. Vai errando. Vai acertando, vai errando. Vai tentando errar menos. Eu queria pedir para o pessoal colocar a imagem da ressonância magnética de uma pessoa com 115 quilos, se não me engano, e com 55 quilos. O amarelo é gordura, o vermelho é músculo, o branco é osso e o preto a gente está vendo o ar. A primeira vez que eu vi essa figura espanta, porque as pessoas têm uma tendência a achar que a gordura é o que está ali na barriga, o que está ali no braço, na perna, mas a gente tem a gordura no meio dos órgãos, né? Que é a visceral, né? É uma das mais sérias, né, que a gente tem. Exatamente. Então, essa gordura visceral, se você olhar bem, o fígado com 115 é muito maior do que o fígado com 55. O coração é maior. Então, isso chama muito atenção para tudo que você falou antes, de que quando você tem a gordura impactando no seu organismo, o termo é como se você estivesse trabalhando de forma estressada. Ninguém consegue trabalhar estressado. Imagina um coração, um fígado sendo estressado diariamente sobre anos. Ganhando muito mais coisa, né? Forçando muito mais. E o que é legal também falar, eu falo para muitas pessoas, se o senhor confirma, se eu estiver falando alguma besteira, pelo amor de Deus, joga aquela garrafa em mim. A esteatose hepática, que é o nosso problema no fígado, perfeito. Poucas pessoas acham que o cara tem cirrose porque bebe. Não, a gordura provoca cirrose, não é verdade? Perfeito. A gordura, a obesidade, ela é associada com mais de 200 doenças. Esteatose hepática, hipertensão, diabetes, 13 tipos de câncer. Pedra no rim. Pois é. Então, são situações que são muito sérias e que as pessoas respeitam o hipertenso, respeitam o diabético, mas não respeitam o paciente com obesidade. Eu vou te contar uma história aqui. Uma história um pouco triste, né? Porque tem 1 ano e pouco, isso fez agora em agosto 1 ano. Eu perdi um irmão ano passado, ele pesava 280 quilos. Nós nem éramos próximos,
mas ele pesava 280 quilos, o que já mostra mais uma vez uma tendência na minha família à doença da obesidade. Eu ia te perguntar, você tem mais de um A irmão? minha mãe tem tendência a engordar, não, só tinha esse irmão, e ele era mais velho que eu, ele estava com 50, faria 51 esse ano, mas infelizmente não completou, faleceu aos 50. E olha a loucura do falecimento dele. Ele teve uma bactéria no ombro, uma bactéria apareceu no ombro dele, essa bactéria foi começando a tomar um tamanho muito grande, e ele, por preguiça, achar que era uma bursite, é a bursite, é por causa do meu peso e tudo mais, não foi tratando. Até que isso foi provocando febre. Chegou a pandemia, entrou ano passado, né, em março, quando deu o lockdown para a gente, tudo mais. E ele falou, não vamos no hospital para ver o que é não. Ele foi ficando num estado tão grande que começou a escurecer o braço dele. Bom, resultado, ele foi internado no hospital na Barra da Tijuca, do Rio de Janeiro. Esse hospital tinha um tomógrafo, descobriram que ele tinha uma bactéria, mas tinha um tomógrafo que simplesmente ele não cabia no tomógrafo. A esteira não andava com ele. O único hospital que tinha esse tomógrafo era um hospital em Botafogo. Mas ele já estava num estado tão grave que ele não podia ser transferido, que ele corria o risco de morrer dentro da ambulância. Então ele ficou em coma durante 2 meses e morreu de asepsia. Né? Asepsia que chama? Séptico, porque eles foram tratando com antibiótico, mas eles não descobriam aonde estava essa bactéria, nem para fazer uma cirurgia, nem para tratar, nem conseguiam ver que bactéria ao certo era essa. E ele morreu porque ele tinha um corpo de 280 quilos que não cabia dentro de um tomógrafo. Morreu de obesidade. Morreu de obesidade. Essa história é muito importante. Eu até obrigado por falar ela aqui. Não, imagina. Eu eu falo que isso ajuda as pessoas. Ajuda muito mesmo. E essas são as dificuldades que a obesidade, quando o paciente tem essa obesidade grave, ficam evidentes. Mas, como você falou, ninguém tem obesidade grave do dia para a noite. E porque acha divertido, e porque é um sem vergonha. Porque quer, não é. Então, não a doença vai avançando e muitas vezes a pessoa fala, o cara nem quer se tratar, mas às vezes se busca muito o tratamento, mas o tratamento vem num tom de crítica, como você falou mesmo. Sem dúvida. Então, eu queria perguntar isso, assim, entre a cirurgia, que foi claramente o seu grande divisor de águas, quando foi a primeira vez que você procurou um profissional de saúde, até essa cirurgia que deu certo? Quantos anos se passaram, assim? Bom, eu com 16 anos, que é uma fase adolescência, né? Hoje, graças a Deus, a gente vive um momento da inclusão, né? Meu corpo, minhas regras, e eu aqui super apoio tudo isso, assim, super apoio as pessoas de físicos diferentes, não estou aqui para dizer do corpo perfeito, até porque eu não fiz cirurgia reparadora, eu tenho sobra de pele, tenho um maior orgulho, eu costumo dizer que a minha sobra de pele são as minhas cicatrizes, são as cicatrizes para eu olhar, sempre lembrar e falar assim, eu sou um vencedor. Então, olhe para suas pelezinhas, ou se você quiser fazer sua cirurgia plástica para esticar seu abdômen, faça à vontade, também não estou aqui para criticar ninguém. Mas aos 16 anos de idade, que é essa fase muito difícil para o adolescente, onde existe a comparação no colégio, onde no colégio você não é o tipo que é o tipo modelo para as menininhas, para os garotos e para tudo isso, onde você é excluído do time de futebol, ali eu resolvi procurar um tratamento. E o primeiro tratamento que eu procurei foi um nutricionista. Nutricionista que falou assim, não, então você tira o carboidrato e troca por carboidrato integral. Aí você tira o queijo amarelo e passa por queijo branco. E aí você come só um bife, ou um pouquinho de arroz, uma colher de arroz, uma conchinha de feijão. Quanto mais colorido o seu prato, melhor. Se eu falar isso para mim hoje, que sou um homem de 48 anos, eu até consigo entender. Mas um jovem de 16, 15 anos, ele entende até a página 2. E como você não está falando sobre assim, deixa eu te reeducar a comer, como na verdade você está falando quase tipo assim, vamos tratar esse cara de emergência, é igual eu chego com uma crise renal, e eu falo isso porque eu sou um cara que, por conta da obesidade, eu desenvolvi pedra nos rins. Isso eu nem sabia. Eu tenho um problema sério de vez em quando, areia, já tive algumas crises, já tirei 2 vezes pedra no rim, por conta de algumas dietas malucas de você só pode comer proteína. Então eu desenvolvi pedra de proteína. Porque eu ficava, em vez de fazer aqueles 15, 20 dias, que às vezes você recomenda para dar um choque no teu organismo, eu ficava 4, 5 meses. E quando você fala isso para um cara que tem obesidade, que gosta de comer gordura, que gosta dessa... Eu ia quase todo dia no porcão, comia churrasco todo dia, almoçava bacon. Em última análise, tentando se curar daquilo, né? Tentando me curar daquilo, mas meio que tentando me agarrar nas pedras que às vezes estavam até soltas, né? Que era aquelas que pedras soltas, eram as pedras que me davam.
Então, é o que eu digo, assim, por exemplo, quando eu tinha pedra no rim, e já aconteceu de ter o caso, uma crise nos Estados Unidos, onde eu moro, mete morfina na minha veia. Só que a morfina, o efeito passa. Quando a gente fala com um nutrólogo, como o senhor, respeitado, uma pessoa que tem esse podcast aqui, porque existe, além de tudo, uma preocupação em explicar, elucidar, colocar uma luz no que é essa nossa doença que nós temos, a obesidade, nós estamos falando de uma coisa a longo prazo. E é muito difícil você falar para um adolescente, falar assim, é para o resto da vida. Então isso tem que ser uma coisa que vem de casa. E até o profissional tem que, eu acho que assim, a diferença entre a medicina e a ciência é que a ciência são as publicações, a medicina é a arte de entregar a ciência. Então você tem que saber quem está na sua frente para poder ajudar ele no caminho, porque uma verdade fora de uma pessoa estar preparada pode afastar ela do tratamento, Com certeza. né? Que meio que mal comparando, pode ter sido até o que aconteceu com o seu irmão, né? Nunca recebeu o tratamento, foi evoluindo na gravidade, né? Foi evoluindo na gravidade e assim, gente, você que é familiar de uma pessoa que tem a doença da obesidade, ajude essa pessoa a se tratar. Isso é muito importante de falar, doutor, porque assim, a família às vezes pode ser, sem a menor maldade, tá? Um grande sabotador. Um grande sabotador, porque é aquela vez que você vai na casa da sua avó e você fala assim, não, eu não estou comendo doce. Fala assim, um pedacinho, o que custa? Você está a semana toda direitinho. Mas aquele pedacinho... Ninguém fala isso para o alcoólatra, né? Ninguém fala tomar só um gole. Ninguém fala isso para uma pessoa que é do narcótico e fala assim, só hoje, que está numa festa, isso não existe. Para quem parou de fumar, você não fala, dá só um traguinho que está na festa. Mas para o obeso, as pessoas acham assim, tadinho, está todo mundo comendo doce na frente dele. Faz parte, a gente tem uma doença que a gente tem que se tratar. Eu queria aprofundar um pouco essa discussão sobre ter alguém na família que precisa de ajuda e saber de fato assim, o que foi que te transformou para aceitar fazer a cirurgia. Foi o André Marques, como você falou, foi o cirurgião, foram os dois juntos, porque eu entendi também que uma vez que eles falaram, você também foi falando para as outras pessoas, porque é um processo que você precisa saber que é difícil. Então, quando o seu parente médico falou, olha, tem pessoa que tem pedra na vesícula, tem pessoas que não evoluem bem, é verdade. Mas tem muito mais pessoas que têm sucesso. Claro, sem né? dúvida. Então, dependendo de como te conta a história, isso te estimula ou isso te atrapalha. Então, como foi que eles conseguiram? Para servir de exemplo mesmo. Porque, como você falou, se você chegar na pessoa da maneira errada, às vezes acaba a conversa durante anos, né? Exato. E a obesidade avança, porque é uma doença progressiva. Então, o que te tocou? Se você tem essa noção clara de teve um momento ali, os anjos... A conjunção de coisas, né, que fez. Na verdade, teve sim. E eu devo muito isso à minha mulher e à minha filha. O André, obviamente, é o grande anjo. Se tem um anjo, esse anjo chama-se André Marques. Eu devo muito a minha vida a ele, junto com o Dr. Cid também. Mas o André, a gente é muito parecido. A gente é amigo de Niterói há muitos anos. Antes dele operar, o André estava com 167 quando operou, até mais gordo do que eu estava. Estava ficando cego por conta da diabetes, estava com vários outros problemas associados, que a obesidade foi o primeiro e os outros vieram associados a isso. E ele é medroso como eu. A gente brincava assim, eu sentia uma dor de pum, achava que era infarto. Eu assim, meu Deus, vou infartar, era só um pum. Porque o gordo está sempre com essa bomba relógio, tic-tac ligado o tempo todo. E ele era um que dizia que nunca ia operar, porque ele morria de medo, ele era um cagão que nem eu sou. Quando ele tomou essa atitude, eu me lembro que era Copa, né, julho, Copa e tal, Copa do Mundo no Brasil, Alemanha, 7-1. E aí eu fui na casa dele, porque ele fez um churrasco, né, sempre era um churrasco até que era um evento para uma empresa. Nós fomos lá nesse churrasco e tal, e eu, primeira vez que eu encontrei com o André, magro, e ele nem estava magro como ele chegou a ficar. E aquilo para mim foi um choque. Eu falei, caramba, André. Ele falou, Leandro, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Ele me chama de Lelê, né? Ele falou, Lelê, a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E eu falei, cara, mas eu tenho muito medo. Como é que você é cagão que nem eu? Você foi lá e fez. Ele falou assim, eu vou te levar no médico. E esse cara pegou, me botou dentro do carro dele, foi me buscar na minha casa. Ele marcou a minha consulta com o Dr. Cid, me levou, me esperou. Tudo isso foi muito forte. Mas ainda assim, eu estava fazendo uma novela na época e eu falei, olha, eu só posso operar assim que acabar a novela. A novela acabou no dia 31 de outubro. Aliás, hoje, dia 31 de outubro. Acabou a novela e eu falei, opero no dia 1º. Na madrugada do dia 31 eu fui para o hospital, me internei e operei no dia 1º. Mas a família, aí é que eu queria chegar, é nesse ponto que eu queria chegar.
Eu cheguei em casa e falei para minha mulher assim, amor, vou operar. Aí minha mulher falou assim, vai te fazer bem? Eu falei, amor, sim, estou junto com você. Minha filha falou, pai, vai. Você vai ficar feliz? Eu falei, não sei. Tem o risco, né? Porque você não sabe. Porque a gente escuta, e isso é importante também falar, doutor, por exemplo, no sentido da cirurgia. Volto a dizer, não faça apologia à cirurgia. Existem vários, você como médico, Guilherme, você vai falar isso muito melhor do que eu, existem vários procedimentos que podem ser feitos antes da cirurgia. No meu caso, foi a cirurgia. Mas aí você vai escutando pessoas falando assim, fulano engasga quando come carne. E dumping é a pior parte, parece que você vai morrer. E que não sei o quê. Você nunca mais vai conseguir comer não sei o quê. Você nunca mais. Então, tudo isso são fatores que vão te dando um medo. Mas aí existe hoje em dia uma ferramenta que há muitos anos atrás não tinha, que é a internet. Que é a informação. Que é saber que técnica que eu estou fazendo. O que eu não vou poder nunca mais comer. Ou o que eu vou comer e vou substituir. E aí, eu tive a coragem, a minha família me apoiou, a maioria dos meus amigos não me apoiou, muitos, pelo contrário, ficaram com preconceito comigo, muitos se afastaram de mim, muitos fizeram questão de falar mal de mim, de assinar junto esse atestado de que o Leandro Hassum emagreceu e estragou a carreira dele. Leandro Hassum emagreceu e perdeu a graça. Amigos próximos. Era amigo mesmo? Você descobre que não. Porque ou era amigo e é muito ignorante, né? É ignorante. É mais ignorante do que inimigo. Eu consigo dizer que é mais ignorante. Porque encontraram pessoas pelo caminho que fizeram o procedimento e não ficaram felizes. Mas eu confiei muito no que a minha mulher falou assim, amor, vai te fazer bem. Eu tenho uma filha que faz 22 anos, agora nessa quinta-feira, e que eu quero ver essa minha filha fazer 100 anos. Talvez seja impossível, né? Essa fórmula não inventaram. Mas eu amo tanto a minha mulher e a minha filha que eu quero estar perto delas o máximo de tempo. E a obesidade, eu falo isso olhando para a lente, desculpa, doutor, mas eu falo para olhar para você que está em casa assistindo, é o seguinte, a obesidade, por mais que você faça seus exames, as taxas estejam perfeitas, a obesidade é uma bomba relógio. Você dorme saudável, você acorda hipertenso e diabético. Me corrija, eu tenho aqui um profissional da área, se eu estiver falando alguma besteira. Você está perfeito. E eu acho que na medicina, a gente sempre, para tomar uma decisão, o que a gente avalia é risco e benefício. Então, todo mundo te falou os riscos da cirurgia e poucas pessoas estavam te falando do benefício. Ninguém. E só meus também médicos e amigos. Não estavam falando o risco de continuar com a obesidade. Porque a única certeza que a gente tem absoluta é que a obesidade mata. Mata. Você vive menos. Vive menos e piora a qualidade de vida. Aliás, essa que é a definição de doença, né? Doença é quando tem um conjunto de sinais e sintomas que ou pioram a sua qualidade de vida ou aumentam a mortalidade. E eu também falo muito nas minhas entrevistas, e a minha psicóloga me ajuda muito nisso, um beijo, Maria Aparecida, que cuida de mim. Eu falo muito nas minhas entrevistas que é o seguinte, quando as pessoas falavam assim, filha, você é gordo, o que eu tinha era uma obesidade mórbida. Mórbido vem de morte. Proximidade, eu tinha uma obesidade que me aproximava da morte. Então, a pessoa só está me dizendo o seguinte, eu preferia quando você estava perto de morrer. É assim, gosto quando você anda ali na beira do precipício. Porque é você e eu fico daqui. Eu estou daqui olhando e vai ser engraçado se você cair. E aí eu também costumo dizer para as pessoas o seguinte, é óbvio que uma pessoa que tem um tipo físico diferente, ou se ela é muito magra, ou se ela é muito alta, ou se ela tem um nariz que não é um nariz tradicional que a sociedade estipulou como sendo um nariz perfeito, ou se ela tem um corpo gordo, um tipo físico diferente do que a sociedade ou as redes sociais estipularam como perfeito, essa pessoa já é olhada de uma forma diferente, né? Então, vamos pegar o gordo, o obeso. Se você botasse comigo com 150 quilos, uma roupa de bailarina, uma plateia com 1.500 pessoas, eu entrasse em cena, só com essa roupa de bailarina, eu desempregava todos os roteiristas que existem, todos os diretores, todo o elenco, eu invalidava eles, porque a plateia ia morrer de rir daquele cara gordão, com um maiô enfiado no bumbum, com aquela roupa de bailarina, um coque e tudo mais, dançando balé. Só que essa piada, doutor, ela é uma piada. Uma pessoa sem talento não sustenta um espetáculo de 1h15, 1h30, seja lá quanto for um filme, um programa de televisão, apenas com a sua barriga.
eu preciso que tenha um bom texto, eu preciso ter uma técnica envolvida nisso, eu preciso que tenha um bom diretor que me dirija nesse espetáculo. E é essa conjunção de fatores, essa matemática, que vai fazer com que o meu talento aflore. Talvez eu tenha perdido a piada de usar realmente o colã de bailarina. Mas eu tenho um arsenal de material técnico para poder utilizar na minha carreira. E aí, isso você... Desculpa te cortar, doutor. Isso você pode transpor para qualquer outra carreira. Porque isso eu estou falando na minha carreira de ator, mas assim, em qualquer outra profissão, as pessoas se acostumam com o tipo físico que tem. Por exemplo, eu estou com uma doutor de terno e tudo mais. Se eu te encontrar na praia amanhã, de short, sem camisa, uma roupa de surf, eu vou falar assim, ai, doutor, não vou te levar a sério assim não, hein? Só que as pessoas esquecem que o dia tem 24 horas, a sua vida não é só um consultório, a minha vida não é só o palco. Né? A vida do seu colega que resolveu fazer uma cirurgia bariátrica não é só te fazer feliz ou te deixar satisfeito em olhar que você tem um corpo mais padrão. Padrão, quando eu digo, é o corpo mais que a sociedade há um tempo definiu que era o corpo certo, e ele estando gordo ali do lado, isso te dá uma chancela. Né? Antigamente existia uma piada extremamente preconceituosa, eu só vou usá-la aqui como exemplo, era tipo assim, sai sempre com feio, que você fica bonito. Hoje em dia, esse padrão está mudando. Eu tenho uma filha de 22, como já falei, que já nasceu numa outra sociedade que não acredita mais nesses conceitos. Mas ainda existe gordofóbico, existe homofóbico, existe racista, existe um monte de coisa ainda. A gente tem que quebrar essa bolha. Quando você falou da bolha, eu vejo muito isso assim, quebra essa bolha. Faça a bariátrica ou faça uma educação alimentar, mas não para ficar bonito, mas para ficar com saúde. Ficar vivo. E muitas vezes você fica mais bonito como consequência, né? E até por você se sentir melhor. E nesse contexto todo que você falou, acho que você tocou mais uma vez, cada frase sua me dava vontade de fazer mais 1000 perguntas. Cancela aí que você vai ficar aqui comigo até o final do ano. Eu estou aqui contigo, não tem problema. Assim, você tocou em pontos muito, muito importantes. Um deles é essa questão dos processos, né? Então, mais uma vez, a cirurgia faz o início de um processo, ela faz com que a sua força de vontade antes de se alimentar bem, que era impossível, tornar a ser possível. Exatamente. Então, o que a cirurgia faz? Ela diminui o estômago, diminui o intestino. E grande parte do resultado da cirurgia nem vem pelo fato dela agir no estômago, que é quando todo mundo pensa. Ela vem por mudar os hormônios que são produzidos pelo seu intestino. É a grelina, né, que fica ali na base do estômago, não é isso? A grelina no estômago, o GLP-1 no intestino. GLP-1 no intestino, exatamente. Porque, na verdade, a fome, quando eu falo que você não é o que você come, você é o que você faz com o que você come, é porque a força de vontade nesse processo de emagrecimento, ela é necessária, só que ela não basta. Não. Né? Então, eu queria te perguntar isso, se você acha que hoje você tem mais ou menos força de vontade do que durante toda a sua vida em que você lutou várias vezes e que não tinha sucesso porque as armas que te davam não eram suficientes. Sim, eu acho que eu tenho mais força de vontade e tem uma coisa assim, eu conquistei tanta coisa. Eu sou tão feliz quando eu me olho no espelho hoje, mesmo ainda com as minhas sobras de pele, mesmo com isso tudo, eu sou tão feliz e orgulhoso do meu resultado, que quando eu começo a perceber que alguma coisa está me levando para o lado desse resultado, eu volto para o eixo, porque é isso, é um trabalho diário, a doença está aqui dentro, controlada, tratada, o meu medicamento é o meu exercício físico, é saber que não dá para todo dia comer biscoito como eu gostava de fazer. Não dá. Eu tenho que, hoje eu vou sentar o pau na jaca, amanhã eu vou segurar a onda. Eu disse, sempre tem o dia do lixão, você vai continuar tendo o dia do lixão. O dia que você vai comer aquela pizza. Você, como nutrólogo, doutor, você pode dizer isso melhor. A reeducação alimentar, o que é maravilhoso, é que não existe uma proibição. Perfeito. A comida ela não é só combustível para o organismo, né? Exato. A comida ela é social. Ela é social. Os olhos da gente comem muito mais. É cultural. Então, assim... E, aliás, o conceito de saúde também, né? Saúde não é a ausência de doença, é o estado de bem-estar físico, social e mental. Exatamente. Então, é impossível te tratar fora do contexto que você vive. Exato. Você tem que ter uma entrevista comigo e falar assim, como é que você faz? O que você está fazendo? O que está te incomodando? Você sabe uma coisa que eu aprendi? Desculpa mais uma vez te cortar. Por exemplo, eu tinha um hábito, e se deixar eu continuo tendo, não posso ser hipócrita em dizer isso, se eu estiver deitado na minha cama e tiver uma barrinha de chocolate do meu lado, à noite eu tenho muita vontade de comer chocolate. O que eu fiz? O chocolate fica no andar de baixo. Porque aí eu não vou olhar para o lado, não vou pegar. Porque se estiver do lado, eu vou pegar. Porque tem uma memória afetiva.
Eu me lembro de uma coisa muito interessante que aconteceu nos 15 primeiros dias que eu estava operado. Eu estava ainda na fase dos copinhos, que realmente é a fase mais difícil, é onde você tem que ter um apoio da família muito grande, um apoio dos amigos, o seu médico no seu number one ali do dial, ali para me ajuda aqui, pelo amor de Deus. Porque é um momento que você só pode beber 30 ml de água, de isotônico, de um caldo de legume passado num coador de café, né? A cada 15 minutos você tem que fazer isso. E na época minha filha era adolescente. Ela chegava no meu quarto com um sanduíche fast food na mão para comer, aquele cheiro. Eu não operei o olfato, eu não operei a cabeça, eu não operei os olhos, e muito menos o ouvido, aquele da batata frita. Cara, eu queria pular no teto. Memória emocional ali da comida. Memória emocional, o cheiro, tudo isso. Eu não sentia fome, nenhuma fome, nenhuma fome. Se eu disser para você que eu sentia fome, era mentira. Porém, eu sentia vontade de comer. Aí você tem que chegar, filho, olha só. Papai está passando por um momento de transição, mamãe está passando por um momento de transição, eu estou operado, eu não posso. Isso que você está fazendo está me desestabilizando. Pô, tem como nesse período que eu não posso tocar nesse hambúrguer, eu não posso tocar nessa batata frita, você evitar comer perto de mim? Fechar a porta da cozinha na hora que está fazendo aquele bife com alho, com cebola, com tudo, fecha. Só isso, só para não sentir o cheiro. E depois, é isso, é um acordo. É uma educação familiar, né? Você falou tudo. Familiar. Ninguém consegue se tratar sozinho, nem dentro de casa, né? E acho que você soube ser também esse agente transformador de casa, porque você podia, sai daqui, só sem vergonha, Não. e afastar, e aí cria um outro problema, né? É entender que, na verdade, é você que está precisando só da ajuda. Você está precisando daquela ajuda, daquela força. A minha mulher, por exemplo, logo que eu operei, ela emagreceu, acho que 6 quilos. Porque a gente começou a ir no restaurante e eu falava, vamos dividir o prato. Porque eu adoro ir num bom restaurante, pedir a entradinha do chefe, a gente estava falando um pouco antes de começar, que eu sou um cara que gosta muito de cozinhar, então eu gosto de fazer a entradinha, o prato principal, a sobremesa. Só que antes, o que era um para cada um, virou um para a gente dividir. Eu estou aqui com meu irmão, que é meu assessor, que está aqui comigo, e eu estou aqui em São Paulo esses dias, a gente entra no restaurante e fala assim, o que a gente vai dividir? E a gente divide. E eu fico satisfeito, eu como o que eu gosto, sem ter aquela coisa, que isso é uma coisa também cultural da minha geração, doutor. E é bom que a gente pare com isso, você pai, você mãe, que às vezes herda isso que o seu pai e sua mãe fez com você, que é o seguinte, você não vai comer tudo não? Comida no prato, eu quero ver o fundo do prato, hein? Se o seu filho não quis comer mais, eu brinco até no meu stand-up, eu falo assim, a minha família botou a culpa da fome na África em mim. Falava assim, tem criança que está passando fome na África porque não tem o que comer, você vai deixar isso no prato? Eu falava, meu Deus, eu não posso, eu tenho que comer, que as crianças estão com fome na África. Não quer comer mais? Não coma. Deixa aquele tanto ali, ou se sirva só do que... Não bota para o teu filho aquele prato, não estimula. A gente sabe que a obesidade infantil é uma coisa muito grave. Eu moro nos Estados Unidos e no Brasil. Então, assim, nos Estados Unidos... o senhor deve saber muito mais do que eu, o nível de obesidade infantil é uma coisa assustadora. Muitas vezes a pessoa fala assim, deixa que quando crescer, passa. Estica e emagrece. E é muito pior. Os níveis de uma criança, obesidade, a chance de transformar um adulto com obesidade é muito maior. E talvez seja uma obesidade disfarçada até que o cara está com um corpo magro. Porém, ele já, por conta dessa infância desregrada de alimento, ele já está com as taxas totalmente alteradas. Esse é um ponto muito importante que você falou no começo, eu ia abordar e esqueci. Às vezes os pacientes se defendem de que eu sou um obeso saudável. Só que a medicina ela é feita, mais uma vez, de riscos e benefícios. Então, quando a pessoa tem um excesso de células de gordura produzindo inflamação, ela coloca a pessoa em risco, como você falou, do dia para a noite aparecer, porque são doenças silenciosas, né? Então, um fator importante, o paciente com diabetes, né, tipo 2, que tem o diagnóstico quando tem glicemias alteradas acima de 126, ele demora 12 anos entre ter alteração ali celular, em média, até realmente começar a alteração do nível da glicose, que é definido como doença. Mas aí a reflexão será que a doença é só no 126 ou é desde antes? É verdade. Eu queria pedir para o pessoal mostrar agora a bioimpedância, que é um aparelho de composição corporal. Imagino que você já tenha feito. Várias vezes, faço sempre. Fiz ontem, inclusive, no meu check-up. Então, eu acho que é uma informação importante para o pessoal de casa, porque todo mundo acha que o paciente com obesidade, até como antigamente falava o paciente hipertenso, diabético, é todo mundo igual. E o que a bioimpedância faz é quantificar isso e dar uma ferramenta. E a linha de cima é do peso, a linha do meio é de músculo, a linha de baixo é de gordura. Então, esse é um paciente com obesidade em níveis que poderiam ser submetidos à cirurgia bariátrica. E aí, a próxima figura, para prestar atenção na linha do meio,
é o paciente com obesidade após a cirurgia bariátrica que perdeu muita massa muscular. Então, um dos problemas em quem acha que a cirurgia bariátrica é a cura é abandonar o tratamento e aí perder massa muscular. Então, tem várias pessoas que, e aí são exemplos de não fazer cirurgia bariátrica, mas, na verdade, são exemplos do que deve ser feito depois da cirurgia bariátrica, é que tem que continuar tomando cuidado com a alimentação e com o exercício, porque a massa muscular, além de toda a capacidade funcional que você falou, e a importância da capacidade funcional em permitir você se locomover, que, em última análise, se torna independente, né? Se equilibrar, né? Se equilibrar, a massa muscular também, hoje, sabidamente, ela ajuda no tratamento da obesidade em 2 pontos importantes. O primeiro, as pessoas falam bastante, que é o fato de que a massa muscular gasta energia. Sim. Então, ninguém consegue emagrecer comendo pouco se gastar menos ainda. Ninguém consegue ficar rico se ganhar dinheiro e gastar mais ainda. Exatamente. Então, o tal do balanço energético, que parece uma coisa óbvia, é só comer menos, se exercitar mais, a conta nunca fecha, porque o exercício não gasta tanta caloria quanto a própria manutenção da massa muscular referente aos exercícios que você fez no passado. Então, preservar a massa muscular te torna mais ativo, faz com que esse balanço energético fique mais fácil para você. E a outra grande fonte é que diminui a fome. A massa muscular produz hormônios que, quando estimulados durante o exercício, dão mais saciedade. Eu não sabia disso. E é isso que eu queria te perguntar. Se quando você fez esses exercícios durante toda a vida, já houve épocas que deu mais fome ou menos fome, porque o conceito é, o mais estudado, é que quando o exercício é acima do segundo limiar ventilatório, de alta intensidade, ele consegue estimular o lactato e o lactato consegue estimular o GLP-1. Por outro lado, ele faz um pico de uma outra enzima, que é a interleucina 6, e a interleucina 6 diminui a grelina. Só que se você fizer exercício de alta intensidade contínuo, isso leva você a um estresse muito grande, e exercício de alta intensidade também não deixa, por exemplo, que o oxigênio que está no ar chegue de forma eficiente até o músculo. Então, se o oxigênio não chega até o músculo, o exercício não é aeróbico, que é o que todo mundo sabe que emagrece mais. Você fala assim, pô, mas o cara está correndo e não é aeróbico? É, porque o aeróbico é um conceito da célula, não é do exercício. Então, depende de quem está fazendo, da sua capacidade e do exercício. E eu contei essa complexidade toda para justificar por que o HIIT está tão na moda. Então, o HIIT é High Intensity Interval Training, exercício de alta intensidade intervalada. O conceito é você fazer alta intensidade, que é estimular esses hormônios que eu falei, e intervalar abaixo do limiar, porque quando você vai abaixo, ali você está oxidando gordura, mas principalmente porque você foi acima. Tem umas academias que elas fazem assim, né? Que você faz esse tipo de exercício, que você fica até 72 horas queimando. É isso, esse é o grande ponto. É até 72 horas. Quanto mais treinado você está, menos o tempo dura. Ou seja, o exercício é igual ao remédio, tem dose, tem que ser ajustado. E também não existe o exercício mágico. Cada exercício é um remédio diferente que, se tiver que escolher um, tem que ser o mais preciso. E o grande ponto dessas 72 horas é que você continua gastando depois. Então, você já postou hashtag tá pago? Várias vezes. Então, você está errado. Eu parei por conta disso. E aí eu queria te convidar para o movimento Tô Pagando. Vamos embora. Ó, mostra aí, ó. O que é o movimento Tô Pagando? Quando você sai da academia, a academia não saiu de dentro de você. Ela está ali trabalhando. Então, o que você come e como você descansa faz total diferença para como o seu organismo vai reagir ao exercício. Então, o tal do sextou, já fiz meu treino, posso fazer o que eu quiser? Não. O exercício é um estímulo que tem que ser ajustado, interpretado com alimentação e descanso. Você está me mostrando. Porque, assim, eu até... Quando eu fui morar nos Estados Unidos e eu não tive personal trainer, na minha casa eu montei uma academia, na minha primeira casa lá fora. E assim, eu malhava todo dia, todos os grupos musculares. Aí o meu personal do Brasil, o Wallace, falou assim, não faz isso, porque você não está dando tempo do músculo cicatrizar e tudo mais. Reagir, você está só queimando, você não está pegando a massa muscular. O Wallace é dos meus. O Wallace é incrível, esse cara é incrível. Aliás, se estiver no Rio de Janeiro, quero conhecer. Ele é incrível, ele é incrível, ele é incrível. Trabalha uma turma muito bacana. E assim, ele falava assim, não faz isso, cara, faz a tua série legal, não sei o quê. Porque eu achava assim, estou com tempo, vou malhar bíceps, tríceps, costa, peito, ombro, perna, vou malhar tudo. Amanhã estou com tempo de novo, vou malhar bíceps, tríceps, costa. Ele falou assim, cara, não, você não deu tempo do teu músculo fazer o trabalho dele e correr todo dia. Então, assim, agora não, eu estou conseguindo intervalar mais, fazer mais intervalado, fazer mais exatamente essas coisas das séries para
Como é que é? Não sei o que muscular? Como chama? Grupamentos Os musculares. grupamentos, desculpa, a palavra não estava me vindo. Isso, e a minha mulher começou a fazer esse Orange Theory. E é muito interessante, tem ajudado muito ela. Porque você tem que manter um nível lá no negócio laranja durante um período. E é meia hora, é muito mais rápido. Assim. Eu malho às vezes 1h30, 1h40. O HIIT hoje ganhou tanta popularidade porque custo-benefício dele é muito bom. Não significa que ele é maravilhoso para todo mundo. Sim. Exercício tem que ser feito... O que tem que ser feito, né, de exercício? É simples. Resistência, que é a musculação, um exercício intervalado, alta e baixa intensidade, depois exercício de endurance, que é mais longo, e depois um alongamento. Só que de simples não tem nada e parece ser o tudo ou nada, e se você coloca aquilo como uma imposição, meu filho, isso não dá para mim, tchau, e eu não vou fazer nada. Então é um passinho de cada vez, esse processo de avançar e evoluindo, que faz até a gente chegar em lugares que se achava que era impossível, né? Eu até vou bom falar isso, eu posso fazer uma pergunta? Todas? Assim? É uma conversa. O que acontece é o seguinte, o que você me diz dessa coisa do jejum intermitente, que se escuta muito falar hoje em dia? A minha esposa estava nessa dos 3 quilos que tem que perder, que quer perder, e aí chegou aos ouvidos dela, faz o jejum intermitente, as amigas falaram. E para mim isso sempre me soou muito estranho, assim, você ficar muito tempo sem comer. Para mim não funciona, porque até por conta da minha doença, obesidade, eu às vezes erro a mão. Quando eu vou comer com muita fome, é inevitável que eu erre a mão, é inevitável. Eu acho que você tocou já em pontos principais. Assim. O jejum intermitente não diz o que a pessoa come, ela diz o horário. Então vai existir milhões de tipos de jejum. Depois, o fato de comer e parar de comer é uma fisiologia complexa. Então, por que o de comer de 3 em 3 horas não funciona para a maior parte das pessoas? Porque a pessoa não consegue parar de comer. É mais fácil não comer. E nesse conceito de não comer, o jejum intermitente ganhou muito impacto. É uma história interessantíssima. Assim. No NIH, né, o National Institute of Health, o braço do governo americano que faz pesquisas visando a população, eles estavam buscando maneiras de melhorar o tempo de vida das pessoas. Então, será que não tem uma dieta que melhora? E eles chegaram, comprovadamente, que restringir a quantidade de comida leva com que as pessoas vivam mais. E aí colocou as pessoas para restringir a quantidade de comida. Qual foi o problema? Quando botava a pessoa para comer pouca quantidade de comida ao longo do dia, o abandono do estudo era muito alto, porque as pessoas ficavam muito mal-humoradas de estar comendo várias vezes e ter que parar de comer. E aí não dava certo, estava dando um nível de abandono muito alto, eles foram falando, bom, qual e outras estratégias podem ser feitas? E eles investiram no jejum intermitente como uma ferramenta de aumentar a aderência àquela alimentação de baixa caloria. Entendi. E aí comer poucas vezes aumentou a aderência. Todos os trabalhos hoje que avaliam jejum intermitente têm que quantificar a quantidade do que está comendo, e a maior parte deles vai mostrar que ao fazer o jejum, a pessoa passa a comer menos. E muitas vezes a pessoa não percebe. Então, o processo de evoluir na vida sempre depende de onde a gente está. Então, se a pessoa come muito antes e ajusta o horário e passa a comer menos, o primeiro fator nutricional é a da quantidade. Então, eu gosto de brincar dizendo que caloria é igual ao dinheiro. Não é tudo na vida, mas é muito importante. É muito importante. Então, você começa da quantidade. Depois, você tem que ajustar a qualidade. Porque, se eu comer 10 quilos de brócolis, não vai ser saudável, por mais orgânico que o brócolis seja. E aí o jejum que foi estudado na maior parte das pesquisas é um jejum que é o 8x16. Então o dia tem 24 horas, você passa 8 horas dormindo, 16 horas acordado. Então você fica 16 horas sem comer, sendo que são 8 horas dormindo e 8 horas acordado. Então o paciente come de 9 da manhã às 5 da tarde, que não é o que ninguém quer fazer, né? Todo mundo quer acordar tarde, não comer direito, esperar das 2 da tarde e jantar bem. A pecar na janta. Então, até isso, hoje em dia, sabidamente, comer mais tarde favorece a obesidade, porque o metabolismo do sono é completamente diferente. E quando você se alimenta, o processo de digestão é complexo também. Então, é como se o organismo tivesse que se dividir entre botar a parte do organismo para trabalhar o sono e a outra parte para ajustar a metabolização da comida. Então, você veja como cada pergunta tem respostas muito complexas. Não é simples, né? E todo mundo quer dar uma resposta simples, fácil, direta e que normalmente é errada. Eu acho isso que você falou para mim é importantíssimo. Eu acho, não só para mim, mas para todo mundo que está assistindo esse podcast, no sentido da gente entender que é muito importante você procurar um profissional. E mais de um, né? Eu acho Sim, que... mais de um, claro. Mas assim, no sentido de assim, para você fazer seus exames, para você fazer tudo isso e você achar o que é certo para você.
para a sua estrutura, para a sua forma de vida. Por exemplo, eu digo isso porque eu sou um cara que hoje eu tenho feito menos, até por conta dessa minha questão de morar fora. Mas antigamente, quando eu morava no Brasil, eu fazia turnê todo final de semana. Então, estava um final de semana em Recife, no final de semana seguinte estava em Maceió, no outro final estava, sei lá, em Fortaleza, daqui a pouco eu ia para Gramado, aí daqui a pouco eu vinha para São Paulo, aí daqui a pouco eu ia para o Acre. E, obviamente, quando você é uma pessoa muito conhecida, você vai nos restaurantes, você toma café no hotel, que não é o café da manhã que você toma na sua casa, normalmente. De manhã, às vezes, você acorda na correria, toma aquele café, come um pãozinho e tal, não sei o que, e sai. Você chega no café da manhã do hotel, tem lá o pão de queijo, tem a tapioca, tem o ovo, tem o bacon, aí tem aquele bolinho de cenoura que, quanto tempo que eu não como? Você come o bolinho de cenoura. Aí você vai dar uma entrevista. Aí, na hora do almoço, você vai no restaurante do apoio. Aí o dono do restaurante quer que você coma o prato principal da casa. Aí é aquela muqueca. Se você estiver no Espírito Santo, o cara faz aquela muqueca capixaba, maravilhosa. Mas você não vai provar a sobremesa, que é o nosso churros com doce de leite caseiro. Então você vai acabar engordando. Então eu, Leandro Hassum, se eu não tivesse feito a cirurgia, não tivesse me cuidando, eu teria que procurar o doutor aqui e falar, doutor, olha só, minha vida é assim. Vamos resolver isso junto? Me ajuda como é que eu resolvo isso? Como é que eu faço para estar nesse lugar, agradar o meu contratante, mas ainda assim eu continuar saudável? Perfeito, Porque senão o que acontece é isso. Durante a semana está tudo ok. Chega de sexta, quinta, que é quando a gente viaja para começar isso, aí vai tudo pro caramba, porque você começa a degringolar de um jeito que aí chega na segunda-feira, você zerou tudo que você fez durante a semana. Aí não tem academia, não tem tá pago. Que de jeito. Tem nada pago, Não tem como. Então, assim, isso é importantíssimo, isso que você falou. Perfeito. Eu acho que tem que ajustar mesmo, ouvir. Os profissionais de saúde, nos últimos anos, todos foram muito empurrados a processos e protocolos e diretrizes, e são muito bem-vindas, mas, sim, claro. Antes de tudo, a gente tem que acolher o paciente e individualizar a diretriz, né? Senão o robô tratava. E aí, nesse processo todo, eu queria saber como é que você fez, se já chegou a essa situação ou não, quando você para de perder peso ou quando você precisa voltar a perder peso, porque o tratamento da obesidade ela é assim. Tudo que você faz, por melhor que seja, vai levar uma reação do organismo e vai parar de dar certo como dava antes. Claro. Não significa que está dando errado porque você parou de perder peso. Tanto que quando a pessoa resolve abandonar, piora muito mais. Piora Mas o que você faz quando teve esses platôs, assim? Se você tem alguma consideração ou se isso é uma coisa que aconteceu pouco, assim? Não, eu tive um primeiro momento que foi assim, quando eu até estava falando desse filme que eu filmei, eu estava com 85 quilos, eu tive um susto muito grande, que eu olhei na tela e falei, cara, eu estou muito magro. Nossa, isso aqui meu está muito para dentro, meu rosto está com a ossada muito aparecendo aqui e tal. Não, eu quero subir um pouco mais. Aí eu comecei nos exercícios, diminuir um pouco o aeróbico, comecei mais a coisa de ganhar massa muscular, comecei a dar uma crescida, e aí vem um outro negócio que, para a gente que tem a doença da obesidade, é ver aquele ponteirinho da balança subindo. E aí eu vi o ponteiro da balança subindo, ponteiro da balança subindo, ponteiro da balança subindo. E aí tudo bem, mas eu estou marombado. Aí veio a danada da pandemia. A gente ficou em casa. E aí você bebe mais um pouquinho, aí você não sei o quê, você vai mais dei mais uma engordadinha. Então foi esses 10, 11 quilos que eu dei essa engordada. E nesse momento é que eu falei assim, estacionei aí, tá tudo bem, aqui eu estou bem, tudo do jeito que eu gosto, é assim que eu quero estar, eu quero ficar desse jeito. Só que ficar desse jeito também é um trabalho. Perfeito. Ficar desse jeito não é simples, tipo, agora que eu parei, a hora que eu quiser eu emagreço de novo. Não. Não era que eu quiser emagrecer de novo. Existiu um trabalho para eu chegar a esses 10, 11 quilos a mais, e se eu quiser baixar, existe um trabalho também. Eu tenho que mudar algumas coisas. Porque eu cheguei no momento em que a minha ginástica e o meu exercício ele não me emagrece mais, ele não me deixa engordar. Mas ele não me emagrece mais. O que eu preciso mudar se eu tiver que fazer um personagem em que eu preciso voltar para os 85 quilos? Talvez isso até aconteça no meio do ano. Eu tenha que perder pelo menos uns 6 quilos para um personagem que eu quero fazer. Porque hoje, e isso é legal falar para quem está na obesidade, que é o seguinte, às vezes uma coisa que desestimula muito a gente a começar é porque os 6, para mim que pesava 150 quilos, os 6 a 10 quilos, ninguém repara. Ninguém te elogia na rua. Nossa, está mais magro, hein? Não. O máximo você vai ouvir alguém dizendo para você assim, deu uma desinchada, né? Você está menos inchado. Isso para quem está saindo, porque tem aquela coisa de desinchar mesmo, né? De perder água, de... Inflamação mesmo, vai diminuir. É igual maracujazão, né? Você dá aquela murchada.
E depois é que vem o grande desafio, que é realmente você queima de gordura. Aí realmente você já entra num outro papo. Então agora, quando eu tiver que fazer esse personagem que eu vou fazer no meio, eu ainda não posso falar o personagem qual é, mas assim, eu preciso emagrecer mais um pouquinho, vou precisar emagrecer um pouquinho para parecer mais abatido, eu vou ter que fazer um trabalho. Falar assim, vem cá, o que eu preciso fazer agora para eu perder isso? Porque manter está tudo certo, eu continuo mantendo. Agora, para perder, eu preciso fazer um tratamento. Então, você tocou em pontos muito importantes, que é o seguinte, quando a gente faz o exercício, faz a alimentação, eu falei que você não é o que você come, você também não é o exercício que você faz. Exatamente. Cada exercício, a gente olha para a quantidade de caloria, mas a caloria vem da onde? Ela pode vir da gordura e pode vir da glicose. Então, eu queria pedir para o pessoal mostrar uma mitocôndria. Já viu uma mitocôndria? Hoje, já ouvi falar. Tomei muito zero no colégio Cadela já. A mitocôndria, a gente costuma achar que a gente tem mitocôndrias. Gente, a minha mitocôndria que eu conhecia é totalmente diferente. Só que a mitocôndria do massa muscular, a gente pode ter de centenas a centenas de milhares. E o que a mitocôndria faz? Ela que utiliza a gordura ou a glicose como fonte de energia. Então, o fisiculturista lá que tem muita massa muscular, ele come muito e não engorda tanto, porque ele tem muita mitocôndria que está ali trabalhando. Então, esse processo de engordar e emagrecer, se for falso, ou seja, se você perder músculo, gordura e água, e na hora de engordar ninguém recupera músculo, você quando engorda só recupera gordura, a balança nunca volta para o mesmo lugar, a sanfona nunca volta para o mesmo lugar. Então, você vai perdendo mitocôndrias. E como se isso não bastasse, ali na parte de cima tem do lado esquerdo glicose, do outro lado fatty acids, né, que seria a gordura, vamos dizer assim. Gordura ácida, né? O que leva ao processo de entendimento que Vai cadeira, hein, gente? Pelo amor de Deus. A mitocôndria ela pode aprender a tirar energia mais da glicose ou mais da gordura. Então, isso que você falou, olha, no começo eu estava dando uma desinchada, depois eu percebi que o negócio avançou. Isso muitas vezes é porque o seu organismo aprendeu a queimar mais gordura. Então, é um aprendizado mesmo e que pode desaprender. O nosso organismo ele nunca é nada, ele sempre está em constante movimento. E o processo da pandemia também é uma reflexão. Estava até falando com o pessoal da produção aqui antes. O que aconteceu na pandemia? Todo mundo foi para dentro de casa. Algumas pessoas tiveram a sorte de poder trabalhar e interagir online, mas a ansiedade, ela aumentou de todo mundo. Porque cortisona da gente. E a gente passa a falar menos. A gente passa a interagir menos. E quando a gente fala, ou quando a gente escreve algo, a gente racionaliza, passa pela parte da frente do cérebro e se racionaliza. Isso diminui a ansiedade. Se você está mais ansioso que está falando menos, e todo mundo com medo, né? O que existe dentro de casa para diminuir a ansiedade? Comida. E bebida. E bebida. Então, a gente foi para um outro ciclo. É verdade. Então, faz total sentido. E como você enfatizou muito bem, no começo, a pandemia, a gente achava que era uma doença que ia atingir mais impacto só os idosos, e do meio para o final, os números são avassaladores. A gente pode citar claramente hoje os estudos que mostram que um paciente com obesidade interna mais, vai mais para o centro de terapia intensiva, CTI, é mais entubado e aumenta a mortalidade. Então, o que a gente tem hoje é um grande ponto de alerta. Eu queria que com todo esse mundo que a gente está vivendo, como é que hoje você aborda as pessoas que... aborda não, né? Como você reage às pessoas que ainda vêm dizer, por que você está assim? Por que você não volta a ser o que você era? Por que você não volta a engordar? Tem grupos de Twitter, tipo assim, queremos o Rassum gordo de novo. Eu falo isso que eu até tinha falado para você antes. Primeiro que existe... Na verdade, é até complexa essa resposta para te dar. É quase uma resposta daquela mitocôndria que tinha coisa para caceta ali. Na verdade, são vários fatores, né? Um deles, eu digo assim, quando você falava que eu preferia quando eu estava gordo, você disse que eu preferia que eu estivesse mais perto de morrer. Então, sinto muito, isso eu vou te decepcionar. Eu quero mais estar perto de viver e curtir a minha família. A segunda coisa é você acreditar no seu potencial. Doutor, falar assim, não, eu sei que eu sou talentoso, eu tenho 32 anos de carreira. Então, em 32 anos, a minha carreira não é baseada apenas numa gordura que eu carregava junto comigo, na doença que eu tenho e que eu cuidei. A terceira é o seguinte, cuidado para essa coisa que você está falando para mim não seja uma autodefesa sua. Porque muitas vezes é uma autodefesa porque é mais fácil, como eu te falei, você falar assim, eu não vou operar porque eu vi que o Rassum operou e ficou feio, perdeu a graça, ficou envelhecido. Isso é uma autodefesa sua. Na verdade, isso é uma falta de coragem que você tem, né?
Então é mais fácil eu dizer o porquê que eu não quero. Por que eu não quero operar? Porque eu vi que o Rassum operou e não ficou bem. Aí pronto, eu já fugi disso. E a quarta coisa que, infelizmente, esses eu não vou reconquistar. Tem um trabalho meu aí, que é eu mostrar para esse público que, tipo, o seguinte, podem confiar, e eu consegui. Agora, o meu último filme da Netflix é um dos filmes mais assistidos nos últimos 10 anos da Netflix, nós estamos entre os 3 mais assistidos. Mais de 26 milhões de pessoas pelo mundo, de assinantes, né, de assinaturas, o que chega a mais ou menos 76 milhões de pessoas que assistiram ao filme. Mundo todo, ficamos em primeiro lugar em vários lugares. Ou seja, o Leandro Hassum está ali. O Leandro Hassum não te traiu. Ele continua fazendo a comédia que eu te prometi entregar. Porém, vão existir para sempre as viúvas da barriga e os viúvos da barriga. Esses talvez eu nunca mais reconquiste. E tudo bem também, doutor. Nem Jesus agradou a todo mundo. Quem sou eu, Leandro Hassum, um comediante da Ilha do Governador, que tem 32 anos, que vive de fazer piada, vive de tentar levar alegria para todo mundo? Quem sou eu para querer ser uma unanimidade? Eu já não era antes, quando era gordo. E isso é que é louco, né? Quando eu estava na obesidade, ainda sem cuidar da minha obesidade, as pessoas falavam assim, emagrece, você tem um rosto tão bonito. Que isso é um erro também. Hoje em dia a gente está aprendendo que não é só meu rosto que é bonito, você tem que me elogiar por inteiro, né? E hoje eu emagreci, as pessoas falam assim, gostaram mais de você quando você estava gordo. Ou seja, nós nunca vamos agradar a todo mundo. Nós temos que nos agradar. Quando a gente se ama muito, e eu me amo muito, logicamente tem todas as minhas dúvidas, por isso que a gente tem um psicólogo, por isso que a gente se cuida, por isso que a gente vai num doutor, nutrólogo, por isso que nós vamos conversar com outros profissionais da área médica e científica para a gente poder se entender, mas se ame, porque você só vai amar alguém, você vai só ser capaz, doutor, de passar amor para alguém a partir do momento que você se ama. E eu me amo muito, por isso que eu quero estar aqui sempre. Perfeito. E acho que você ama a sua família também, né? Eu acho que, às vezes, a gente, quando tem uma doença, quando tem uma obesidade, a gente fala assim, acho que eu vou desistir. E o fato de ter uma família, né? O fato de ter por quem lutar, o fato de ter um propósito, engaja, né? Então, exatamente. Eu acho que viva, né? Se envolva, se arrisque, né? E a família é fundamental nesse processo do tratamento da obesidade. Tipo, muito grande o percentual da ajuda que a família dá. Não seja essa pessoa como minha mãe, que tadinha, te amo, mas que até mesmo por uma falta de conhecimento, logo que me viu a primeira vez magro, a gente estava muito tempo sem se ver, ela falou assim, chega, hein, está ficando horrível. Não faça isso. Não foi por maldade, continuo te amando. Amo minha mãe demais. Só eu tive que explicar para ela, assim, não faça isso. E a gente muitas vezes fala ignorância, parece que a gente está agredindo as pessoas. Não, é uma ignorância de não conhecimento. É uma falta de um conhecimento que não era ensinado. Exato. E a gente falou assim, não era ensinado nem para profissionais de saúde. Criança saudável era criança gorda. Pois é. E a gente tem que se colocar no lugar da outra pessoa para entender ela, para poder avançar. Então, acho que você deixou super claro assim, as grandes dificuldades que a pessoa tem que enfrentar e como é importante profissionais de saúde se colocarem no lugar do paciente. E eu queria enfatizar também isso que você falou rapidamente, queria saber como foi isso, se você buscou outros pacientes, além do André Marques, nesse processo de decisão, assim, se você abordou via internet, como é que foi isso para esse teu conhecimento? Busquei, eu tive também o Fausto Silva, que é um grande amigo meu, e o Fausto tinha feito um procedimento até diferente do meu e do André, que depois ele até teve que reparar algumas coisas do que tinha acontecido. Mas ele tinha vivido também, antes do André, até ele tinha vivido essa questão da cirurgia bariátrica. Eu tinha 2 amigos na minha equipe de filmagem que tinham feito o procedimento bariátrico, e os 2 estavam extremamente felizes, extremamente satisfeitos. Um deles tinha feito o bypass, que foi o mesmo que eu, e o outro tinha feito o sleeve. E eles relatavam algumas coisas diferentes, né? O sleeve ele tinha alguns problemas de dumping, coisa que o bypass, que é o mesmo que eu fiz, pouquíssimos casos de dumping. Eu tenho umas coisas que você vai vivendo, depois você vai aprendendo, né? Por exemplo, se eu como chocolate, sua o meu pulso direito. Perguntei para o meu médico, por quê? Não sei dizer. Você é a primeira pessoa que me relata isso. Como ele tem casos, e eu sou um desses, quando eu como carne além da conta, eu tenho crise de espirro. Ele falou, você já não é o primeiro, já tem uns 5, 6, mas ainda não consegui identificar. Talvez seja um refluxo do estômago que provoca esse espirro e tudo mais. Agora, dumping de realmente vomitar e tudo mais, em 7 anos eu tive 3 episódios, 2 deles com o mesmo tipo de carne. Que eu tenho um amigo meu que come essa carne, é bariátrico e nunca passou mal. Eu tenho amigos, por exemplo, o André Marques não consegue comer arroz. Eu não consigo comer espaguete.
mas você aprende a substituir. Isso é muito interessante. Coisas que eu não comia, que eu não suportava, como, por exemplo, polenta. Eu odiava. Eu amo polenta, eu troco batata frita por polenta hoje. Até o seu paladar ele muda, você consegue mudar o paladar. Parece que eu estou falando aqui, gente, é só porque eu fiz uma cirurgia bariátrica, agora é mole falar. Não, não é isso, é o entendimento do seu organismo. E volto a reforçar isso. Acompanhamento da família, dando apoio, dos profissionais médicos, dos profissionais psicólogos, é muito importante para o seu reconhecimento. Reconhecer, olhar no espelho e falar, esse cara sou eu. Não é Roberto Carlos, não, mas esse cara sou eu. Porque senão você tem dificuldade de se reconhecer. Dificuldade de falar assim, caraca, não, eu ainda estou gordo. Quando alguém para você, mais uma vez o Bruno, meu irmão, meu assessor que está aqui, que é meu amigo de infância, é um cara que várias vezes me pego falando assim, espera aí que o gordinho vai passar. E fala, cara, tu não é mais gordo. É porque na minha cabeça, eu às vezes tenho um elevador, eu não quero entrar, porque tem muita gente e eu não vou caber. Uma cadeira, eu acho que eu não vou caber. Porque a gente demora a se reconhecer. E tudo isso é um trabalho. Esse trabalho não para nunca, esse trabalho não acaba nunca, porque nós temos uma doença que é crônica e que teremos que tratar para o resto da vida. Você sentiu culpa, ou ainda sente alguma culpa nesse processo de ter passado por tudo que você passou? Não, culpa não. Mas eu tive um momento em que, de tanto ouvir besteira, principalmente nas redes sociais, que é um microfone jogado na multidão, como eu costumo dizer, né? Rede social não tem cara, né? Então o cara ali chega e fala o que quer. Outro dia eu vi o Cortella, que eu amo de paixão, um grande palestrante, estava falando uma coisa interessante. Opinião, todo mundo tem direito a ter. Eu posso chegar aqui e falar assim, achei essa cadeira horrorosa. Isso é apenas uma opinião. Agora, eu chegar e falar assim, o cara que faz essa cadeira é um assassino. Isso é que eu estou condenando uma pessoa sem ter provas. Então, assim, a rede social é um pouco isso. Então, teve um momento onde você ainda está muito inseguro com o seu corpo, muito seguro com o que você pode, o que você não pode comer, com essa pessoa que você está se transformando, esse cara que está começando a usar roupinhas mais modernas, que antigamente a gente não tinha essa opção, não sei hoje em dia, mas na minha época que eu estava grandão, que foi até os 40, 41 anos, eu não tinha possibilidade de comprar uma calça justinha na perna, porque não existia. Eu costumava dizer que, na verdade, quando eu entrava numa loja de grife, eu não comprava, eu falava assim, gordo, eu entro em loja de grife para comprar acessório, sapato, óculos, no máximo um cinto. No máximo um cinto, mas ainda assim vai ter que fazer um furinho mais na ponta. Mas dificilmente a gente comprava uma roupa de grife com um corte mais bacana, porque as grifes não apostavam nisso. Hoje estamos vivendo um momento muito especial, um momento em que é o seguinte, a gente tem que olhar os dois lugares dessa balança, tá? Meu corpo, minhas regras, minha forma de corpo eu escolho, bacanérrimo, que delícia. Como eu queria que na minha época, que eu estava fora do peso, isso estivesse acontecendo. Mas, assim, o Saúde Não Se Pesa, que é esse movimento que eu já faço parte desde 2019, fala uma coisa muito bonita, e a Novo Nordics também é uma empresa que dá sempre apoio a isso, a esse movimento, que o único padrão que importa é o padrão da saúde. Esteja saudável. Estar saudável é o mais importante. E as grifes hoje estão começando a achar, não é fazendo roupa para gordo, que eu não gosto desse termo. Loja tal tem roupa para gordo. Não. Tem roupa para todos os tipos. Tem roupa para todos os tipos de corpos, para quem é mais baixo, para quem é mais alto. Essa inclusão é muito importante, para que a gente não comece a rotular. Vai naquela loja lá que é só para gordo. Isso também para a gente que sofre da obesidade é muito doloroso, doutor. São muitos estigmas, né? Como o processo é difícil mesmo e complexo. E assim, a gente tem que se apropriar das nossas coisas. Hoje está sendo um movimento muito bonito, ainda temos muito que evoluir, tanto na questão homofóbica, tanto na questão racial, tanto na questão de feminismo, temos muita coisa para andar. Mas já conseguimos dar alguns passinhos, porque hoje em dia todo mundo tem um celular no bolso que pode ajudar alguém. Hoje em dia já existem códigos quando uma mulher está sendo abusada por um homem dentro de um restaurante, já existem códigos até com a bartender ou com o bartender de falar assim, estou sendo vítima de abuso, para que o cara possa chamar a polícia. Está todo mundo com um celular que possa filmar. Tivemos um caso há pouco tempo do cara que passa de carro e bota a mão na bunda da menina, a menina quase morre atropelada embaixo do carro, uma coisa que aconteceu, acho que foi no Paraná, se não me engano, e alguém pôde filmar, pegar a placa e esse cara foi encontrado. Então, a gente está melhorando. Já não é mais piada filmar um gordo correndo
E eu me incluo nisso, tá, gente? Eu não estou aqui para pagar agora de poliana, não. Eu já vivi de fazer muita piada em cima do meu corpo ser gordo. Tem piada que você se arrepende de ter feito? Sim, várias. Não só com gordo, mas com mulher, mas com gay, com LGBTQIA+, assim, muitas, lógico. Mas era um outro momento onde a gente não passava esse highlight, essa caneta com highlight nessas histórias. Mas não cabe mais hoje a desculpa, e eu falei isso hoje, até estava num outro trabalho, eu falei, não cabe mais a desculpa, eu não sabia, porque na minha época, não, a gente tem internet, a gente tem os programas de televisão, a gente tem as matérias de jornal para a gente poder se informar. Eu outro dia com amigos queridos, amigos que eu amo de paixão, que são os atores e criadores do Porta dos Fundos, ano passado, durante a pandemia, eles fizeram um quadro que era justamente uma pessoa obesa ligando para pegar o resultado do Covid. E aí que a enfermeira atendia e falava assim, não, o Covid se negou a entrar nesse seu corpo putrefado. E aquele teste que o senhor fez também para o exame de câncer, o câncer também não quer entrar dentro do senhor, não. E aí eu liguei para o Fábio, eu primeiro postei, foi um erro meu, e eu até peço desculpa para ele aqui, porque eu sou amigo dele, não precisava ter postado para lacrar, porque eu odeio movimentos lacradores. Eu podia ter ligado para o Fábio e falar, Fábio, tira esse quadro. Isso aí é extremamente gordofóbico. Mas ele mesmo, o Porta, eles são de uma qualidade tão grande que eles tiraram o quadro, eles não pensaram por esse lado. Porque a gente está falando do momento que assim, todos somos iguais. Todos somos iguais. Evoluir, né? Eu acho que refletir sobre o passado e mudar é reflexo de quem avança. Né? E eu tinha acabado de perder o meu irmão quando aconteceu esse quadro, e meu irmão morreu porque o corpo dele apodreceu por causa de uma bactéria. Então eu virei e falei assim, olha, cara, você desculpa se eu fui até um pouco agressivo, mas é porque eu acabei de perder meu irmão por conta disso. E a partir do momento que você bota fazendo uma piada de que todo obeso tem um corpo podre, putrefado, você está ajudando a quem? Você não está ajudando. Você não está ajudando ninguém. A gente não está fazendo um movimento tipo, vamos parar de fazer piada com preto, vamos parar de fazer piada com gay, estigmatizar a caricatura do gay, onde a mulher, ou então pegar no humor, onde a mulher é só gostosa. Nós temos provas de quantos talentos femininos. Antigamente, mulher, para ser comediante, tinha que ser feia. Olha quanta comediante linda que a gente tem hoje em dia. Quanta atriz talentosa e linda, Heloísa Perquicet, Ingrid Guimarães, sei lá, enfim, vou aqui falar várias, Samantha Schmutz. Temos mulheres muito bonitas fazendo humor hoje em dia, e não necessariamente são feias ou são só gostosas, não, são líderes, são cabeças de elenco. Né? Assim como eu fiz já filmes gordo, onde eu era o galã, cheguei a ter convite com 150 quilos, que essa novela acabou não indo para frente, talvez por minha causa, mas acabou que na época da novela não aconteceu, mas onde eu seria o galã romântico da novela. Quando eu fiz a minha última novela antes de emagrecer, eu fazia par com a Thaís Araújo, que terminava com o Murilo Benício na novela. Mas chegaram a cogitar a possibilidade dela terminar comigo. Tamanho era o carisma do meu personagem com ela. Por quê? Porque eu sempre me enxerguei além do meu corpo. Eu sempre usei tanto o humor quanto a minha arte para ser o meu diferencial e para que o meu corpo não fosse usado apenas, usava sim, a favor do meu humor e do meu trabalho, mas que eu não fosse apenas aquele cara gordo. Não, eu queria ser, olha aquele ator talentoso que tem um tipo físico diferente, mas ainda assim eu acredito que a Thaís Araújo poderia se apaixonar por ele. Porque a gente está aí para isso. Carisma. Tinha uma outra piada que eu usava no meu show, que eu falava assim, quem faz rir, faz gozar. Desculpe aqui o palavreado, doutor, mas quem faz rir dá prazer também, porque o riso é afrodisíaco, a gargalhada, você muda o ambiente, você muda até o que a pessoa está olhando. É igual quando a gente tinha aquele amigo feio feio não pode mais falar, né? Aquele amigo que não tinha aquela beleza tão tradicional, mas que tocava, olha a lua mansa na praia. As meninas queriam ele, porque ele tinha um talento. Então, o seu talento é afrodisíaco. Perfeito, eu adorei essa sua frase de que eu não sei não é desculpa para você agredir o outro. Para nada, né? Para nada. Chega disso. Chega, para qualquer tipo. Eu queria mostrar agora umas perguntas, que não precisa acertar, é mais para a gente refletir junto. Sobre situações da obesidade que servem para reflexões também. A primeira é o seguinte, desde quando a obesidade é reconhecida como doença pela Associação Médica Americana? 2013. Essa você matou desde o princípio. Eu nem precisei falar, você já sabia. Por que isso ficou tão claro para você? Foi o Dr. Cid que te contou? Não,
Foi depois. Foi através do Saúde Não Se Pesa e junto com o pessoal da Novo Norte também. E te surpreendeu isso? Ter sido reconhecida como doença só em 2013? Sim, me surpreende porque é tardio, né? Quantas pessoas a gente perdeu para a obesidade até 2013? Separado 2013 foi ontem, não fez nem 10 anos ainda. Você submeteu a cirurgia em 2014, 2014. né? Então é muito impactante. Um ano depois. É verdade. O impacto que isso tem e como demora. A ciência avança. A pandemia da obesidade, aliás, estamos vivendo a pandemia do Covid, Exatamente. mas a pandemia da obesidade é desde a década de 80. A gente ainda não tinha ainda um conjunto de pesquisa mesmo, fisiopatológica, para comprovar. Então tem essa demora até a Associação Americana aceitar isso. E nos Estados Unidos, a Michelle Obama tentou um trabalho muito bonito durante muito tempo. E que foi muitas vezes rechaçado, né? Por conta disso, até na alimentação nos colégios, que realmente eu vivi isso, que a minha filha estudou em colégio lá. É uma coisa muito triste. É muito triste a alimentação. Vamos para a próxima, então? Vambora. Tá 1-0 já. As células de gordura só aumentam de quantidade significativamente em 3 fases da vida. Verdadeiro ou falso? Falso. Essa é verdadeira. É verdadeiro? A célula de gordura ela aumenta em quantidade significativamente na vida intrauterina, nos primeiros anos de vida e na pré-adolescência. No resto da vida, elas aumentam de quantidade, mas principalmente aumentam de tamanho. Então, não sei se você já viu uma mulher que fez abdominoplastia, tirou uma grande parte da barriga. Sim. Quando ela volta a engordar, ela não volta a engordar ali. Vai para o lado, né? Engorda no braço, engorda atrás do sutiã, porque a célula não está mais ali. Só que o processo de engordar, a capacidade de engordar está igual. Se a célula não está ali para receber a gordura, ela vai para outro lugar. Então, as pessoas hoje que têm uma barriga muito grande, às vezes foi magra a vida toda, é a obesidade que tem maior risco. Porque é a visceral. Porque ela tem gordura, célula de gordura ali, e aí aumenta muito a gordura visceral. Então, você vê que até nisso, a obesidade não é só quantidade de gordura, nem proporção de gordura e músculo, também é distribuição. Aonde está a gordura é diferente. Sempre foi gordinho bem distribuído. Tinha perna, tinha bunda, tinha braço. Porque tem aqueles gordos que são só aqui, né? Pois é. E estão mais em risco ainda. O meu pai tinha essa magro de barrigão e faleceu de infarto. Vamos para a próxima, então. Vamos lá. Será que eu vou acertar alguma, gente? Já acertou. Aproximadamente quantas quilocalorias uma pessoa de 70 quilos gasta se correr uma maratona que tem 42 quilômetros? Olha, ontem eu fiz uma biopedância e eu fiquei sabendo que eu estou, acho que entre 3.400 e 3.200 por dia que eu gasto. É um bom gasto, né, calórico? É ótimo. Né? Para 48 anos. Aproximadamente quantas calorias uma pessoa de 70 quilos gasta se correr uma maratona? Essa informação que a bioimpedância te deu é do teu metabolismo basal. Metabolismo basal, é. Quanto você gasta se você passar o dia inteiro deitado na cama. E quando você acorda hoje, você veio aqui e andou, você fez atividade física da vida diária. Quando essa atividade da vida diária se torna programada e progressiva, é um exercício. E quando o exercício tem algum objetivo competitivo, é um esporte. Uhum. Mas deixa eu te perguntar, essa pessoa é sedentária, não, né? Não a pessoa... Ou não interfere? Interfere mais de onde essa caloria vai vir do que propriamente da quantidade. Ou da gordura, né? Porque... Eu vou chutar 2.000. Bateu na trave. Uma dica, essa dica é legal também, serve para todo mundo de casa. Se você multiplica o peso da pessoa em quilos, vezes a distância que ela percorre em quilômetros... São 24 quilômetros na maratona? 42. 41, tá. Então, 70 vezes 42 dá 2.900 e pouquinho. Então seriam 3.000, né, que eu teria ter chutado. Mas acho que pelo desvio... Eu fui pelo meu relógio, que é o que marca aqui, mas eu nunca fiz maratona. Aí, assim, eu tô falando assim, cara, quando eu corro, em média, tipo assim, 7, 8 quilômetros por dia, me dá uma média de 850 calorias que eu perco. Vamos mostrar a próxima agora. Quantas calorias são necessárias para a perda de peso de 1 quilo de gordura? Quanto que tem que fazer aí de balanço negativo? Quantas calorias eu tenho que perder... Para perder 1 quilo. Para perder 1 quilo? Nossa, eu vou chutar lá embaixo, 12.000 calorias. Foi quase, são 7.000. Porque eu sei que é bastante coisa. Pois é. Então, o peso da atividade física na balança nunca ganha. O exercício, ele está longe de levar as pessoas a emagrecer, mas ele potencializa a perda de peso quando a pessoa está se alimentando bem. Estou batendo na trave, pelo menos, ali. Tá? Não, foi ótimo. Então, o exercício físico, na verdade, é uma ferramenta para ansiedade, para depressão, para melhorar a saúde, diminuir doenças cardiovasculares. Mas a gente não pode fazer exercício físico e achar que por isso pode comer qualquer coisa. E acho que esse que é o grande conceito. Eu até joguei lá embaixo, que eu vou te falar isso porque, assim, eu tenho alguns amigos que lutam MMA,
O Anderson é meu amigo, o Verdun, entre o Aldo, o Zé Aldo e tal. E quando eles estão perto de bater peso, né? Eles usam aqueles sauna suits, eles às vezes botam a bicicleta ergométrica dentro da sauna para... Mas assim, isso é um outro engano que eu queria falar. Você está perdendo água, tá? Isso volta daqui a pouco. Quando eles saem da balança, eles já bebem um negócio lá, um isotônico, para recuperar peso, né? Uma das angústias que a gente tem quando está tratando obesidade, né, é essa flutuação de peso. E a flutuação de peso num curto prazo, como números mostram, é impossível que venha da gordura só. Então, quando a gente para de comer, quando eles fazem a desidratação na sauna, muitas vezes os atletas se colocam até a própria vida em risco. Muitas vezes. E aí perdem água mesmo. Como eles amarram assim para a gordura ficar ali, para a água ficar ali dentro, amarra aqui em cima, é um troço de doido assim. Eu ia te falar uma coisa, agora até me esqueci, mas eu ia te falar alguma coisa sobre essa coisa de... Ah, sim, sobre esse efeito platô. Que é uma coisa muito interessante que eu acho legal até de você, doutor, falar isso de forma mais científica do que eu, mais médica do que eu. Porque, e não sei se eu falo de forma certa quando as pessoas me perguntam. Às vezes a gente começa a emagrecer, não necessariamente com operação bariátrica, não, mas com uma reeducação alimentar. Qualquer uma das suas estratégias. Só que chega uma hora que você dá uma parada, é o tal do efeito platô. E aí é que é o grande truque, a grande armadilha que muitas pessoas acabam largando o procedimento, né? E uma coisa que eu aprendi, assim, quando eu fiz a cirurgia, no meu caso a cirurgia, no primeiro mês eu perdia 1 quilo por dia. Eu cheguei assim, a perder, aí depois foi diminuindo, quando eu cheguei no final do primeiro mês com 21 quilos que eu tinha perdido, eu já falava assim, poxa, já emagreci a beça, as roupas tinham mudado de tamanho e tal, não sei o quê. Só que eu passei 15 dias sem emagrecer. Aí eu liguei para o meu médico e falei, Cid, estou há 15 dias sem emagrecer. E ele me deu uma explicação bem didática, acho que ele me achou bem idiota, assim, então ele quis me explicar de forma bem idiota, mas eu gostaria de saber se é uma forma boa da gente explicar para as pessoas. É como se o nosso organismo pensasse que a gente é um náufrago, que a gente está numa ilha, porque a gente mudou o hábito alimentar da gente, e ele fala assim, vamos armazenar energia porque esse cara não está comendo. E eles vão segurando aquele peso ali, segurando aquelas energias, e a gente não vai emagrecendo. Até que chega uma hora que fala assim, cara, não aguento mais, deixa o cara morrer. E aí, você tem uma perda de peso muito grande. Foi o que aconteceu comigo. Eu me lembro que eu, da noite para o dia, fiquei lá uns 10 dias sem perder peso. Falei, cara, será que era só isso que eu ia perder com a bariátrica? Um dia eu acordei no espelho e falei assim, meu Deus, eu emagreci pra caramba. E eu tinha perdido já mais um montão de quilo assim. Isso é fato, doutor? É um fato, o nome científico para isso é adaptação metabólica. E você falou super bem, ou seja, seja uma dieta, uma alimentação, seja exercício, seja medicação, seja cirurgia, o organismo vai reagir. Por que ele vai reagir? E não é só o organismo humano, não. Todas as espécies tiveram que passar por períodos sem comida. Sim. Então, quando você está perdendo peso, o organismo tem uma resposta adaptativa para aumentar a sua fome e diminuir o seu metabolismo. E aí, muitas vezes, a pessoa fala, tá vendo, não estou perdendo mais nada, vou abandonar. Então, o primeiro conceito, o platô se sustentar não significa que tinha o mesmo estado que antes, mas é um sucesso, porque o fato de não voltar ao que era antes... Não subir, né? Exatamente. Primeiro ponto. O segundo ponto é que essa resposta adaptativa, ela não é para sempre. Você tem que aprender e otimizar mais uma vez. Então, você falou dos amigos atletas, o esporte é uma grande ferramenta da gente entender os conceitos sobre saúde. Então, motivam a gente, levam multidões. Como é que se faz um campeão olímpico? Ele começa a treinar e ele, no começo da vida dele como atleta, ele tem grandes melhoras. Depois, quando você vai ver a competição dos 100 metros rasos, a diferença entre o primeiro e o 10º é de centenas de milésimos. Então, para ter uma melhora ali de centenas de milésimos, são pequenas coisinhas que façam ele evoluir. Verdade. E a gente está hoje há sei lá quantos anos com a Olimpíada e ainda tem recordes quebrados. Por quê? Porque a gente aprendeu mais um ponto para evoluir. Cara, interessante você falar isso, né? O cara que tira em último e fala assim, um merda! Pô, o cara por segundos. Ninguém nem lembra. Depois, o cara é maravilhoso. Pois é. Um grande professor meu, Dr. Milton Mizumoto, sempre me fala, busque o fator limitante. E fator limitante serve para a doença, serve para cuidar da sua casa, serve para cuidar da sua empresa. Ou seja, o que está limitando você dar o próximo passo? Eu acho que o que limita muito o próximo passo do acesso à obesidade é atrair a atenção das pessoas para a obesidade, de que é uma doença. E por isso, Leandro, eu queria agradecer muito você estar aqui com a gente, cara. Imagina, eu quero agradecer. Você é um agente transformador. Colocar a sua vida em prol disso, contar a história da sua família, contar a sua história da sua filha, da sua mulher, isso tem um poder transformador muito grande. Por tudo que você fez na sua carreira, você
é instantâneo gostar de você. Obrigado. E querer te diminuir a sua graça, a obesidade que você tinha antes, descompensada, e o controle da obesidade hoje, queria dizer que você, por causa disso, perdeu a graça, é a maior ignorância. Mas você sabe, doutor, que eu que tenho que agradecer, isso está sendo sempre levantado. Teve uma época que eu me lembro logo quando começou essas questões, de eu falar assim, eu não quero mais falar sobre esse assunto. Só que depois eu falei assim, não, eu quero falar para as pessoas para que elas entendam a diferença. E quanto mais eu tenho falado sobre isso, mais eu tenho aprendido, como hoje a gente aprendeu nessas perguntas que você colocou aqui, e como isso tem sido importante para mim, para que eu possa continuar me entendendo e me preocupando comigo. Podendo chegar e puxar a mão de algumas pessoas e falar assim, não força teu filho a comer, ele não quer comer mais, não dá um alimento melhor, oferece uma verdura, oferece um brócolis, oferece sim. Não resolve tudo com um biscoito, um pirulito, uma bala para a criança parar de chorar. Então, isso tem sido muito importante para a minha vida também. Eu me sinto muito honrado por essa confiança, por ouvir um profissional como você, essas palavras que você falou para mim. Muito obrigado mais uma vez por esse papo. Eu só tenho a agradecer. Eu queria te fazer uma última pergunta, que é o que mais te surpreendeu sobre o que a gente falou hoje, ou o que mais já te surpreendeu sobre a obesidade durante essa vida que você luta e continua lutando contra a obesidade. Quais foram as maiores surpresas? Assim? Para mim, foi essas questões das células que você falou, que são 3 fases da vida. Eu achava até o contrário, achava que a gente sempre estava produzindo e por isso que a gente tinha que estar sempre sendo vigilante, porque elas iam inflamando cada vez mais, né? Então, na minha cabeça, era isso. A inflamação aumenta mesmo, mas às custas da própria célula que vai inchando. Eu achava que eram mais células inflamadas, entendeu? Então, acho que para mim foi importante. E esses aprendizados são aprendizados mesmo que a ciência não para, né? Então, a gente também não pode ficar parado, tem que estar próximo de discutir. Queria agradecer muito, mais uma vez, você estar aqui e dizer para todo mundo que é uma honra estar podendo discutir, aprender e ver uma pessoa com tanta clareza defendendo esse ponto de vista. E seguirei defendendo, conte sempre comigo, vou estar sempre aqui para que eu puder ajudar, apoiar, para que as pessoas possam cada vez mais se cuidar dessa doença crônica que é a obesidade. E agora eu queria te dar um presente aqui, que é a nossa camiseta do movimento Tô Será Pagando. Que vai caber? Olha. Tô pagando, isso é maravilhoso. E aí, quando você estiver malhando, você posta e já educa mais gente. Vou postar sim, ainda vou marcar uma grande amiga minha que fez muito sucesso com um quadro no Zorro Total, que era a Catiúcia Canoro. Tô pagando. Olha aí, então, tô pagando. Deixa eu fazer bonitinho aqui para parecer bonito. Olha lá. Tô pagando. Vou seguir pagando, pode acreditar. Muito obrigado, cara. Uma honra. Um prazer enorme. Valeu. Uma honra.